Pessoal, vamos lá, tá? Mais um assunto aí, espero que estejam se prevenindo aí, vamos trabalhar um pouquinho, né? Retas paralelas cortadas, né, ou interceptadas por retas transversais, tá? Então, aqui eu tenho a reta R e S, que são paralelas, e uma reta secante aqui, uma reta T, cortando, né, seccionando, interceptando essas duas retas que são paralelas. Está indicado o paralelismo aqui, né? R paralelo a S, esse é o símbolo do paralelismo, tá? E a gente precisa determinar algumas regiões antes de começar a estudar as retas paralelas. Então a gente vai definir uma região interna que está entre as retas R e S e outras duas regiões externas que estão acima de R e abaixo de S. E isso vai ser importante para a gente definir os nossos ângulos e as suas propriedades. Tá? Então primeiro a gente vai ver os ângulos correspondentes. Reparem que eu dividi aqui, né? Tem uma circunferência aqui e acabaram surgindo 4 ângulos que eu chamei de 1, 2, 3 e 4. Assim como aqui 5, 6, 7 e 8. Beleza? Tá? Então vamos lá. A gente vai estudar 3 tipos de ângulos correspondentes, colaterais. Os colaterais eu tenho os externos e os internos, e também eu tenho os alternos, que também vão ter os externos e os internos. O que seriam os ângulos correspondentes? Por exemplo, o ângulo 1 e 5, eles são correspondentes. Como que eu defino um ângulo correspondente? Eu olho para a reta, eles têm que estar do mesmo lado da reta, ou seja, os dois estão aqui à esquerda da reta T, tá? E é sempre um dentro e um fora. É um jeito prático de você determinar o ângulo correspondente. Então, repare, o ângulo 1 está na região externa e o ângulo 5 está na região interna. Então, eles são correspondentes. Uma das propriedades dos ângulos correspondentes é que eles são iguais, ou seja, o ângulo 1 tem o mesmo valor do ângulo 5, tá? Também eu tenho o ângulo 2 e 6, também são correspondentes, estão do mesmo lado da reta, no caso aqui do lado esquerdo da reta T, um interno e o outro externo. 4 e 8, também ambos do lado direito da reta T, um externo e o outro interno, e 3 e 7 também. Eles estão do mesmo lado da reta, aqui do lado direito, um interno e o outro externo. Então, todos eles são iguais. Isso é uma propriedade muito importante. Depois a gente tem os ângulos colaterais. E os colaterais eu vou ter os externos e os internos. Repare que o ângulo correspondente não faz sentido eu falar em correspondente interno e externo, porque é sempre um dentro e um fora. Agora os colaterais não, ou os dois estão dentro ou os dois estão fora. Vamos ver os colaterais externos. Então eu vou olhar só para a minha região externa. Então se eu pegar, por exemplo, o ângulo 1 e 6, ambos estão na região externa, do mesmo lado da reta T, e os dois foras, ó, 1 e 6, são ângulos colaterais externos. Qual que é a propriedade dos ângulos colaterais, tanto externos quanto internos? Eles também são iguais, tá? Então a gente vai ter também o 4 e o 7. Ambos estão na região externa e do lado direito da reta T, tá? Tudo bem? Então agora a gente vai para os colaterais internos. Eles vão estar ambos na região interna e do mesmo lado da reta suporte, aqui no caso a reta T. Tá? Se você reparar, ângulo 2 e 5, ambos dentro da região interna, à esquerda da reta T, tá? Então eu tenho 2 e 5. Tá? E qual que é a propriedade dos ângulos colaterais? Tá? Eles são suplementares. Tá? Então, se eu pegar, o que seria ângulo suplementar? Se eu pegar 2 e 5, tá? A soma desses dois ângulos é igual a 180 graus.
tá? Só uma correção, acho que eu falei que os outros ângulos, o 1 e 6, eles eram iguais? Não, eles são também suplementares, tá? Então 1 e 6 são suplementares, então a soma de 1 e 6 é 180 graus, eles não são iguais, tá? Então se a gente pegar aqui ainda na região interna, do outro lado da reta suporte, eu tenho o 3 e o 8, né? Eles são colaterais internos, eles estão do mesmo lado da reta, na mesma região, e eles também, a propriedade deles são suplementares. Se eu somar 3 com 8, vai dar 180 graus. E aí eu tenho os alternos, internos e externos. Alterno lembra de alternado, eles estão de lados trocados, sempre olhando para a minha reta suporte, que é a reta que está cortando as outras duas retas que são paralelas. Tá? Se eu pegar 1 e 7, eles são alternos externos, ou seja, um está do lado esquerdo e outro do lado direito, só que ambos na região externa. Propriedade deles, eles são iguais, tanto alterno interno quanto alterno externo. 4 e 6 também, ambos na região externa, um do lado direito, o outro do lado esquerdo. Tá? Então o ângulo 4 é igual ao ângulo 6. Tá? E aí eu vou ter os colaterais internos. Eu tenho aqui 2 e 8, 3 e 5. Os colaterais, os ângulos alternos, tanto interno quanto externo, geralmente são os que mais aparecem em exercício, tá? Aí dos livros de matemática, de concurso, de vestibular, vestibulinho, eles aparecem bastante, os alternos internos e alternos externos. Quando vocês forem fazer atividade, vocês vão reparar nisso. Tá? Porque a partir deles, os alternos internos, você vai, como a gente vai ver no exercício que a gente vai resolver, você chega nos outros mais fácil. Tudo bem? Tá? Então eu tenho alterno interno é 2 e 8 e 3 e 5, e a propriedade é que eles são iguais. A gente vai agora para um exercício, o exercício 5 da página 80, módulo 4, né? Apostila 1. Tá? Então ele tem eu não coloquei o enunciado aí, mas ele diz o quê? Ele te dá duas retas paralelas, a reta E e a reta S, esses ângulos, né, que estão aparecendo aí, e ele pede o quê? Para calcular x e y. Lembrando, toda vez que você for fazer um exercício, né, de retas transversais seccionadas por retas paralelas seccionadas por retas transversais, no enunciado do exercício tem que indicar o paralelismo. Tá? Se não indicar o paralelismo, você não pode aplicar a propriedade. Ou então o enunciado do exercício está errado. Tá? É obrigatório indicar o paralelismo para você poder aplicar todas essas propriedades aí que a gente viu. Tá? Então repare, 2x e 3x menos 20, eles estão o quê? Na região interna e estão de lado trocados. Então eles são alternos internos. E qual que é a propriedade dos alternos internos? Eles são iguais. Então eu vou aplicar isso aqui, ó. 3x menos 20 é igual a 2x. Né? Aí é o tratamento algébrico, né? Aqui a gente roda a manivela, primeiro ano de ensino médio, a gente está careca de fazer isso aí, então a gente vai chegar num x igual a 20. Beleza. O que é legal desse tipo de exercício é que você não tem uma receita, você pode resolver de vários jeitos. Tá? Eu poderia, por exemplo, aqui montar um sistema que seria mais complexo, né? Dizer que isso aqui é igual porque eles são opostos pelos vértices, e depois escrever uma outra equação que 2x é igual a 3x menos 20, aí você usa, sei lá, o método da substituição, da adição, que você preferir, mas não, a gente usa o alterno interno primeiro, e depois aqui eu vou aplicar o oposto pelo vértice, que é o que a gente já tem que saber das aulas anteriores, que qual que é a propriedade do ângulo oposto pelo vértice? Eles são iguais, tá? Então, posso escrever 3x menos 20 é igual a y mais 10. Porém, a gente já achou que x é 20, então substituindo aqui na variável, vou chegar no valor 3 vezes 20, 60, e aí faço o tratamento algébrico e chego num y igual a 30 graus. E o exercício está pedindo o quê? X mais y. Então, x é 20, y é 30, 20 mais 30, 50. Né? Era um exercício de alternativa, e no caso aí, a alternativa C de Corinthians. Falou? Namastê!